Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Uma boa noite a todos. Começamos a gravação de mais um Falando sobre Espiritismo, esse bate-papo que acontece aqui no Centro Espírita Equilíbrio, em Matão, no estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre o tema como acontece a evolução dos espíritos, como os espíritos evoluem. Temos aqui hoje presente nosso irmão Paulo, nossa irmã Bruna, e já começo fazendo a primeira pergunta para a Bruna. Pudesse falar para a gente, Bruna, os espíritos todos foram criados bons e outros maus? Como que se dá essa criação? Olá, Milton. Na verdade, Deus cria todos os espíritos da mesma forma, todos simples e ignorantes. O caminho do bem e o caminho do mal são escolhas feitas por eles próprios, mas todos são criados da mesma forma, por Deus ser perfeição e justiça suprema. Nenhum espírito é criado com privilégios em detrimento do outro. É por isso que nós dizemos que Deus é perfeito. Ele não cria ninguém melhor do que o outro. Somos todos criados simples e ignorantes. Com certeza. Nessa linha, Paulo, nós podemos dizer que alguns espíritos, eles ficarão para sempre no estado inferior de evolução ou não? Boa noite a todos. Obrigado por mais essa oportunidade. Não, meu irmão. Deus, ele jamais abandona um de seus filhos, uma de suas criaturas. Ele está sempre nos acompanhando. Nós que às vezes somos cegos e não percebemos esse acompanhamento, né? Mas ele é justo e misericordioso. A qualquer momento, um espírito que esteja transitando pelo lado mal, ele pode se arrepender, mudar a sua trajetória. Com certeza ele será acolhido instantaneamente, né? Na Bíblia sempre tem a história do pastor, né? Que ele está olhando lá, a Bíblia fala, se ele tem 100 ovelhas, se uma se desgarra do rebanho, ele vai ter toda a dedicação, todo o carinho de correr, procurar aquela ovelha e trazê-la de volta ao grupo. Assim é a nossa trajetória, tá certo? Como criaturas de Deus. Correto. Bruna, sabendo então que todos serão perfeitos um dia, como que nós podemos acelerar esse processo? O conhecimento que nós necessitamos está na nossa consciência. A nossa ligação direta com Deus e tudo aquilo que nós conhecemos como correto, como verdade, como bem. Nós já temos as instruções da espiritualidade superior de Deus através dos 10 mandamentos enviados, né, na antiguidade, por Moisés, que foi um dos médiuns, né, um dos primeiros médiuns a adquirir o conhecimento do que é o bem e de como seguir esse bem para evoluirmos. No entanto, nós temos o livre-arbítrio e Deus, por ser bondade absoluta, não faz com que evoluamos de forma mandatória, porém de forma meritória. É por esse motivo que alguns espíritos conseguem acelerar o seu processo de evolução e outros não, pois o livre-arbítrio predomina. Agora, Paulo, dependendo do que os espíritos fazem, como disse a Bruna, eles podem evoluir mais rápido. E outros espíritos que não têm tanta dinâmica, eles podem retroagir? Não, jamais um espírito retroage. É simples entender o processo. Quando nós aprendemos alguma prova, alguma missão, esse conhecimento ele fica incorporado, tá certo, ao espírito, na mente do espírito. É bom também esclarecer o que é mente e o que é cérebro, né? Quando o espírito encarna, ele traz a mente. O cérebro é um órgão do corpo. Então, a mente utiliza o cérebro para, vamos dizer assim, gerir o corpo, tá certo? Mas a mente, ela é eterna e acompanha o espírito. Então, tudo o que você vai aprendendo no dia a dia, em cada lição, vai sendo incorporado no arquivo da mente.
E isso o espírito jamais perde. Por isso ele nunca regride. Aquilo que está aprendido está incorporado e segue. Você está dizendo, então, que ele pode até estacionar, mas nunca regredir, é isso? Exatamente. Ele pode, na pior das hipóteses, vamos dizer que ele não aprendeu nada nessa encarnação, ou já o conhecimento que ele trouxe, ele vai voltar para uma próxima, vai voltar para o mundo espiritual. Então, ele está estagnado, mas jamais retroage. Agora, Bruna, uma outra dúvida. Todos os espíritos necessariamente passam pelo mal antes de chegar ao bem? Nem todos. Alguns fazem as escolhas corretas e outros não. Mas entre os que fazem apenas escolhas corretas e os que fazem muitas escolhas incorretas, existem variações, existem degraus. Ninguém nasce perfeito. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, sem exceção. Todos são criados simples e ignorantes. Mas aqueles que fazem as boas escolhas evoluem mais rápido, logicamente, do que aqueles que fazem as más escolhas. No entanto, não existem melhores ou piores espíritos. Apenas aqueles que fazem suas escolhas e evoluem mais rapidamente segundo os seus méritos ou não. E muitos, nesse caso, mais por conta da ignorância mesmo, então, né? Ignorância e as próprias escolhas, que muitas vezes são voltadas mais para a sua conveniência. Pensemos em alunos que aprendem mais rápido, crianças mais disciplinadas, mais amorosas, mais bondosas, tendem a aprender com mais facilidade do que os alunos rebeldes. É dessa forma que também são os espíritos. Quanto mais bondoso e mais resignado, mais rapidamente ele evolui. Todos passamos por provas, certo? Agora, as expiações nos são dadas de acordo com as nossas próprias escolhas, as ações incorretas que nós cometemos. E aí as expiações são aquelas que nós precisamos, de alguma forma, cumprir para passar, para progredir. As provas todos temos, sejam as nossas escolhas boas ou ruins, todos passamos por provas. Sim, e elas estão diretamente ligadas, né, ao nosso livre-arbítrio. E nesse caso, Paulo, exercer bem, então, o nosso livre-arbítrio é a chave para ter os méritos da nossa progressão? Com certeza, né? O livre-arbítrio, ele se desenvolve à medida que adquirimos a consciência, tá? A causa não está nele em si, mas nas influências externas. Por exemplo, existem espíritos bons e espíritos maus, ou maus ou menos evoluídos, com menos conhecimento, que nos acompanham no dia a dia, tá certo? E esses espíritos tentam nos influenciar para o bem. Então todos nós temos os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, tá certo? E por mal, aquele espírito que por ignorância ele quer que você se mantenha no nível dele, tá? Então ele fica te influenciando de forma negativa. Agora, cada um, a cada momento, toma a sua decisão. Isso é o livre-arbítrio, tá certo? Então o caminho é esse. Bruna, e nesse sentido aí, seguindo a resposta do Paulo, o espírito que insistir em seguir o caminho do mal, mesmo assim, ele chegará à perfeição um dia. Todos chegarão à perfeição, levando mais ou menos tempo, mas nenhum espírito foi criado para ser eternamente mal, ruim ou estagnar eternamente. Todos evoluem. O que varia é o tempo dessa evolução de acordo com os méritos de cada espírito. Diante de tudo isso que nós falamos, então eu vi que a gente chega à conclusão que o melhor caminho para adiantar a nossa evolução é fazer o bem, ou seja, né, seguir a porta estreita, não a porta larga. Eu diria que o único caminho para a gente atingir a perfeição é escolher a porta estreita. Só para entender, explicar melhor esse conceito, o que é a porta estreita e porta larga, né? Todo momento você tem escolhas a fazer e tem aquelas que atendem às nossas conveniências, tá? Essa a gente chama porta larga, fácil o caminho. E existe aquela que atende à nossa evolução, essa é a porta estreita. Então, o caminho para chegar lá, com certeza, é seguir as leis de Deus, os mandamentos,
seguir os exemplos que Cristo nos deixou na terra, aí sim, com certeza, chegaremos mais depressa à perfeição. Com certeza, né? Até tem um trecho do Livro dos Espíritos de 1857 aqui, de uma das respostas que fala, né, que a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Então, Deus é justo e depende de nós acelerar ou retardar a nossa evolução. Mas uma certeza, todos nós chegaremos lá um dia. Quem conseguir fazer boas ações, estar sempre com Deus no coração em suas ações, vai conseguir isso mais rápido e a consciência vai cobrar menos quando passarmos para o outro lado do caminho. Encerramos dessa forma mais um Falando sobre Espiritismo. Acompanhe aqui também os estudos da casa durante a semana, nas redes sociais da casa, e tire suas dúvidas e fiquem todos com Deus. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.